Oi, gente. Estou aqui com a Larissa Kuroki. Ela é engenheira ambiental, coordenadora de conteúdos do Instituto Acatu. O papo? Consumo consciente. Bem-vinda, Larissa, à nossa entrevista. Obrigada pelo convite. Que princípios um consumidor deve seguir? Tem uma regrinha, uma listinha, um top 3, top 5, para seguir os princípios do consumo consciente? Tem. O Instituto Acatu, ele formulou um guia de 6 perguntas para o consumo consciente. Então, todas essas perguntas, elas têm que ser levadas em consideração quando o consumidor está pretendendo fazer uma compra. Então, o primeiro passo é, por que comprar? Será que eu preciso mesmo desse produto? Será que eu estou sendo levado pelo impulso do momento, pelas propagandas, pelo marketing? Dilema entre desejo e necessidade, né? Exatamente. As pessoas veem, elas são muito influenciadas pelo grupo onde elas estão inseridas. Então, às vezes, eu vejo uma pessoa do meu propaganda. Convívio, exatamente, com um celular de última geração, quero comprar também, mas ele tem tantas funcionalidades que eu acabo não usando. Isso é um desperdício não só das funcionalidades do aparelho, considerando todos os impactos da sua produção, mas também um desperdício de dinheiro, porque você vai pagar por uma coisa que você não vai usar. Então, escolher o produto certo para atender a sua necessidade é essencial para praticar o consumo consciente. Essa é a regra 2. Regra 2. 3. A regra 3 é como comprar. Então, várias perguntas devem ser feitas nessa etapa, desde o pagamento vai ser a prazo? Vai ser à vista? Eu vou conseguir pagar todas as parcelas? Será que pagar os juros no final vai valer a pena? Como que eu vou fazer essa compra? Eu vou de carro, eu vou a pé, eu vou trazer numa sacola plástica, numa sacola retornável? Então, tudo isso ajuda a praticar o consumo consciente. Interessante dessa regra 3 é que tem uma dimensão da educação financeira que é absolutamente necessária, inviabiliza famílias, trabalhadores, né? Viabiliza até futuros em razão de decisões equivocadas, tanto de consumo como da forma de pagamento, então, né? E as compras por impulso, elas atrapalham muito nesse quesito, porque às vezes no impulso do momento a pessoa compra alguma coisa com dinheiro que ela não tem. No Acatu a gente costuma dizer que as pessoas, elas compram o que elas não precisam, muitas vezes com dinheiro que elas não têm, para impressionar quem elas nem mesmo gostam. A regra 4 é privilegiar produtores locais, o que vai gerar renda na comunidade, geração de emprego, enfim. Você fazer toda essa análise das grandes marcas, por exemplo, será que elas estão de acordo com as leis ambientais? Como que é o impacto dessa cadeia? Ela trata bem os funcionários dela? Então, avaliar toda a cadeia produtiva da marca. A regra 5 é como usar. Então, a gente preza por use com o maior cuidado possível para que esse item dure mais e, assim, evitar uma nova compra, uma sucessão de troca de itens muito rápida. Serve muito para roupas, então remodelar a roupa, enfim. E a última é como descartar. Então, eu tenho que pensar antes de comprar um produto. Ele é reciclável, ele é compostável, ele permite, a marca permite logística reversa, que seria eu devolver esse produto para o fabricante. Então, fazer todas essas perguntas antes de considerar a compra do produto. Essa não é uma engrenagem que tem funcionado bem, né? A logística reversa. Não. Embora a gente tenha no Brasil legislação, né? Ainda é muito difícil, especialmente com aparelhos eletrônicos, você fazer o caminho de volta é muito complicado, né? Isso exige uma ação de 3 atores, o governo, as empresas e a sociedade. Então, o governo fez a parte dele de criar essa lei, mas tem que fiscalizar, tem que ver se as empresas estão implementando. Tem que ser aplicada, Exatamente. Os consumidores, eles precisam se engajar e participar e procurar saber quais as empresas que realizam a logística reversa, cobrar das empresas para que elas implementem esse modelo de negócios dentro da sua cadeia de valor. E as empresas, elas têm a obrigação também de implementar esse modelo de negócio e de fazer ele funcionar. A gente percebe, no caso da reciclagem, por exemplo, muitos consumidores, eles até têm a intenção de ajudar na coleta seletiva, mas eles não sabem como, nem onde descartar, nem que tipo de resíduo descartar onde. Então, a gente busca dessa informação para os consumidores, porque ela é essencial para a prática do consumo consciente. Em que medida um consumidor decidido a comprar de forma consciente, a seguir esses princípios que você tão bem nos listou, ele influencia o comportamento das empresas, das marcas, da cadeia produtiva?
As marcas, elas estão se tornando mais sustentáveis porque os consumidores estão exigindo isso e elas precisam se adequar a essa demanda para poderem se tornar competitivas no mercado. Então, o consumidor ele tem um papel muito importante de promover essa transição para um desenvolvimento mais sustentável. Tem um efeito farol aí, né? Quando você mira e cobra comportamentos exemplares de grandes marcas, você acaba contaminando, né, positivamente Sim. toda a cadeia e também a concorrência, né? E nesse sentido, às vezes, ou é crescente, vocês percebem isso, uma mudança de padrão de consumo que leva mais em conta o comportamento, os procedimentos, a ética, a responsabilidade socioambiental da empresa do que o preço? Sim, em 2018 o Acatu realizou uma pesquisa que trazia todo o panorama do consumo consciente no Brasil. E a gente observou que entre os 8 principais motivos que levam a pessoa a comprar um produto de uma determinada marca, 5 estão ligados a ações que cuidam das pessoas, como, por exemplo, combater o trabalho infantil, contratação de PCDs, tratar os funcionários pessoas da mesma com deficiência. Forma, exatamente. Atuar contra o trabalho escravo. Então, os consumidores, eles estão sim preocupados em comprar de empresas que tenham esse cuidado com as pessoas, com a sociedade, além dos impactos ambientais também. Tem uma percepção de alguns grupos, né, e de influência, inclusive político-econômica, de que essa patrulha, digamos assim, ambiental ou com os temas da legislação trabalhista, com a responsabilidade social, eles são anti-economia, anti-desenvolvimento econômico e, portanto, vão gerar recessão, destruir empregos, impedir a criação de empregos. Como é que se desconstrói esse tipo de visão? Porque ser responsável socialmente pode, inclusive, gerar trabalho e renda de muito mais qualidade. As empresas hoje, a grande maioria possui uma área de sustentabilidade, coisa que no passado não existia. Então, já tem uma geração de emprego nesse sentido. Diversas cooperativas de recicladores agora, elas também estão aumentando, estão se expandindo. Isso gera emprego, gera renda. Deu dignidade, né, a esse trabalho. Exatamente. Existe, sim, a possibilidade de geração de renda com a sustentabilidade, com o consumo consciente dentro das empresas. Eu acho que o consumo consciente é um caminho sem volta. Então, depois que você começa a perceber os impactos do seu consumo e começa a mudar algumas atitudes, até quando você sai dessa empresa e vai para outra, vê alguma coisa que te incomoda, as pessoas elas estão começando a agir, estão começando a pedir ações das empresas para mudar essa situação. A questão dos copos descartáveis é um exemplo. Muitas empresas hoje em dia, os funcionários estão cobrando que as empresas tirem os copos descartáveis, troquem pela canequinha, alguma coisa reutilizável. Então, tem sim uma movimentação econômica. Larissa, você é muito jovem. Você acha que esse processo de construção ou de crescimento do consumo consciente, ele está nas mãos dos jovens, dos adolescentes e se disseminando para os adultos? É um impulso da juventude? Sem dúvidas. É por isso que a gente acredita que o trabalho com crianças e com jovens é essencial, porque a gente consegue implementar essa consciência enquanto os valores ainda estão sendo formados. É muito mais difícil você mudar a cabeça de uma pessoa que já tem aqueles valores formados ao longo de toda uma vida. E as crianças, elas têm um poder de influência sobre a família, sobre a comunidade muito grande. Então, se a criança aprendeu na escola a fechar a torneira para escovar os dentes, quando ela chega em casa, ela vai ter essa mesma atitude e isso vai acabar influenciando os pais. Então, isso é essencial. É claro que todo mundo pode se tornar um consumidor mais consciente com o tempo. As pessoas não necessariamente elas vão se tornar conscientes da noite para o dia. A gente teve a vida inteira para formar os valores. É um trabalho de formiguinha, mas é importante que as pessoas entendam que faz a diferença. Cada um faz a diferença. Isso afeta a inserção do jovem no mercado de trabalho? Tem gente se recusando a trabalhar em determinadas empresas, para determinadas marcas, em razão dessa preocupação com a forma como a produção acontece? Sim, principalmente na questão social. Os jovens, hoje em dia, eles não querem mais aquela empresa que trabalha das 8 às 5. Eles querem... O velho emprego. Exatamente. Eles querem uma empresa que seja mais flexível, que tenha mais benefícios para o bem-estar dele. Então, isso é uma cobrança para as empresas mudarem os seus modelos de negócio, o seu formato. Eu acho que o jovem ele tem um grande poder de cobrar isso das empresas, de promover a transição para um consumo mais consciente,
estilo de vida mais sustentável. Eu lembro de uma pesquisa, um levantamento do Acatu de uns anos atrás, falando do Natal e do impacto das embalagens de presentes, né? Caixa, sacola, laços, a quantidade de inutilidade que se produz nessa festa de confraternização. Qual é o grande inimigo do consumo consciente hoje? Eu acho que se for falar hoje, é a Black Friday. Uau, por quê? Porque ela incentiva muito o consumo e as pessoas elas são levadas pela influência daqueles que estão ao seu redor. Então, eu vejo todo mundo comprando. O meu primeiro impulso é comprar também, mas eu nem sei se o item está realmente com desconto, se ele vale a pena. Passou pelo item 1, né? Se precisa. Se precisa, exatamente. Tem aquele senso de urgência, últimas peças, só hoje. Então, as pessoas elas são muito levadas a esse impulso. A competição, né? O comportamento de manada. É interessante você falar isso, porque a Black Friday está virando uma das principais datas do comércio, uma das principais datas comemorativas do calendário comercial. Então, tem uma relevância para os lojistas, sem dúvida alguma, já antecipam o Natal, né? Mas, de fato, traz essas consequências. Mas eu jurava que você ia falar que o inimigo é o plástico. O plástico, ele foi pego como um exemplo hoje em dia, mas ele também serve como um alerta para outras cadeias produtivas, para elas perceberem como os consumidores estão cobrando das empresas ações de sustentabilidade para reduzir esse impacto no meio ambiente. E você percebe esse efeito nas empresas? Por exemplo, reduzir embalagens, mudar de comportamento espontaneamente, porque aí também tem uma dimensão da legislação que a gente até já falou, mas espontaneamente eles se convencem disso? Dá para usar menos plástico, dá para trocar embalagem? Sim, no começo de 2019, então, 8 das 10 maiores empresas poluidoras por plástico, elas se juntaram em uma iniciativa para promover a economia circular e a logística reversa. Então, essa iniciativa, ela consiste no quê? Em vender produtos em embalagens retornáveis. Então, o consumidor ele faz essa compra numa loja online, também o que vai gerar menos impacto do que ter uma loja física. Os produtos eles são entregues na casa do consumidor, conforme eles forem sendo utilizados. Eu guardo as embalagens e entrego para a pessoa que vier entregar a próxima compra. Isso eu acho que é originado da demanda dos consumidores. Larissa, muito obrigada por participar do entrevista. Obrigada. E aí, gostou desse papo? Quer ver toda a temporada do Entrevista? Futura Play. Te espero na próxima.